Ora viva, sejam todos bem-vindos a esta apresentação, nesta terça-feira, 9 de setembro de 2025. Eu espero que todos estejam bem, eu estou bem pela graça do Senhor. Trago aqui algumas novidades proféticas. Eu recebi um convite muito especial, um convite realmente especial hoje quando abri o meu e-mail pela manhã. O movimento Laudato Si me fez um grande convite que eu quero compartilhar com os irmãos, mas também iremos ver nesta apresentação um pronunciamento do presidente dos Estados Unidos da América à Comissão de Liberdade Religiosa. Algo interessante que ele falou que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para acompanhar os mais recentes eventos. Nós temos certeza, ó Pai, de que o assunto está sendo encaminhado de tal forma que vá em direção ao cumprimento da profecia bíblica. Senhor, nós cremos, nós acreditamos mais do que nunca que estamos corretos à luz da Sua palavra, na interpretação profética. Em breve nós veremos o mundo agitado e é nossa responsabilidade tocar a trombeta bem alto, avisar o mundo de que estamos vivendo nos momentos finais, precisamos tomar partido. Ou estamos do lado de Cristo, guardando os seus mandamentos, vivendo em um relacionamento de fé, ou seguimos e adoramos a besta, recebendo assim sua imagem e participando das pragas. Esta é a missão que o Senhor nos confiou e nós queremos cumpri-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, hoje pela manhã, a Laudato Si, o movimento Laudato Si, enviou-me um e-mail com um convite especial. E é claro que eu não estou interessado em participar dessa reunião, mas eu vou compartilhar o que eles disseram. Vejam aqui, no e-mail que eu recebi hoje, do movimento Laudato Si. E é claro que eles não fizeram isso por eu ser alguma pessoa especial, é que eu me inscrevi no canal deles, me inscrevi no site deles para receber algumas informações privilegiadas e compartilhar com vocês. Vejam aqui, movimento Laudato Si. Vou traduzindo para os irmãos. Eles dizem: caro Onésimo, este ano marca o 10º aniversário do Laudato Si, um momento histórico para a nossa missão comum de cuidar da nossa casa comum. Para honrar esta ocasião, a Laudato Si Movement e os parceiros irão realizar a conferência Raising Hope, ou seja, crescendo a fé ou a esperança, no início de outubro, reunindo líderes e tomadores de decisão de todo o mundo, incluindo vozes muitas vezes marginalizadas ou excluídas das discussões climáticas. Interessante. Vai ter lugar o encontro bem antes da COP30 no Brasil, e nós já vimos que os próprios bispos católicos estão se preparando para ir ao Brasil com uma mensagem especial de Roma. Mas antes da COP30, vai decorrer o encontro no castelo de Gondolf, lá na Itália, que vai unir quem? Líderes e tomadores de decisão de todo o mundo. Vejam aqui. Isto será mais do que um encontro. Será uma oportunidade histórica de fé, diálogo e um compromisso ousado na proteção da criação. E neste momento raro e profundamente significativo, Sua Santidade o Papa Leão XIV juntar-se a nós pessoalmente, apelando à ação global, solidariedade e esperança, à medida que nos dirigimos para a COP30 e além. Certo. E eu fui me aprofundar um pouquinho mais sobre este encontro, como é que vai ser, quando é que vai realmente decorrer, quem serão as pessoas participantes deste encontro. Eles já disseram que líderes, tomadores de decisões de todo o mundo. Estará lá o Papa Leão XIV para, mais uma vez, chamar os líderes à conversão ecológica. Vejam aqui. Conferência aumentando a esperança pela justiça climática. Data vai decorrer de 1 de outubro de 1 a 3 de outubro de 2025. É dito que de 1 a 3 de outubro de 2025, no castelo de Gondolf, na Itália, interessante que foi neste castelo que os papas foram se refugiar durante o período da ferida mortal, quando
Garibaldi, em 1870-71, proclamou república na Itália. O papado perdeu os seus estados que havia roubado naquela doação de Constantino, a doação dos estados papais. Eles foram se refugiar neste castelo de Gondolf e é lá onde agora muitas reuniões estão sendo feitas. Isto é muito interessante, vejam só. Neste castelo de Gondolf sediará a Conferência Internacional Aumentar a Esperança pela Justiça Climática, um encontro histórico para marcar o 10º aniversário da encíclica Laudato Si e promover uma resposta global à crise climática e ecológica a partir das perspectivas da fé, da política e da sociedade. Então vejam que este não é um evento religioso. Não é um evento religioso. É um evento que une fé, política e sociedade civil, todos juntos para pressionar uma ação urgente, para pressionar uma ação global e levar suas propostas para a COP30 no Brasil. O evento contará com a presença de Sua Santidade o Papa Leão XIV, além de líderes proeminentes como a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, e o ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Interessante. Figuras interessantes do mundo. Além de bispos, autoridades de agências internacionais, líderes indígenas. Queridos, quando nós falamos que as 3 mensagens angélicas devem ser proclamadas em toda a nação, tribo, língua e povo. E por outro lado, a marca da besta será forçada para todas as pessoas, todas as tribos, línguas e povos. Nós estamos vendo agora que existe algo que consegue unir tribos indígenas, lugares totalmente esquecidos da Terra. E esta coisa é a mudança climática. E nós também precisamos aproveitar neste contexto, alcançar estas pessoas com a mensagem de salvação. Vejam aqui. Estarão lá líderes indígenas, especialistas em clima e biodiversidade e representantes da sociedade civil. Vamos ser claros, vamos ser sinceros, sem rodeios. Qual é o objetivo desta reunião? Qual é o objetivo desta reunião? É para chamar estes líderes à conversão ecológica e prepará-los psicologicamente para a COP30, para que levem as propostas do Papa, levem as propostas da Laudato Si para a COP30 no Brasil. E no contexto em que a ONU agora obriga que todas as nações cumpram as regras climáticas, no contexto em que o próprio presidente Lula do Brasil disse que sem uma autoridade política, sem uma autoridade moral que dite as regras do jogo para que todos possam cumprir, não se resolveria a questão do clima, podemos ter a certeza que uma pressão forte será lá feita. Não estou dizendo que tudo vai acontecer lá. Eu nunca falei. Vejam aqui, qual é a proposta que os bispos católicos vão levar à COP30 e que estão levando a este encontro de esperança pela justiça climática? Vejam aqui. A situação é muito urgente. Acho que a situação ecológica no mundo exige conversão ecológica, conversão de corações. E acho que a situação é muito urgente. E por isso nós, como pastores, pensamos que nós, como responsáveis por 3 continentes, 3 conferências episcopais continentais, Salem, América Latina, SICAM, África e FABC, tomaríamos a iniciativa de preparar um documento comum. Também estamos preocupados em garantir uma participação ativa na COP30. Tem de haver conversão de coração. Conversão ecológica. É a mesma coisa que o Papa Francisco escreveu na Laudato Si. Vejam aqui. Laudato Si nos chama o quê? A conversão ecológica. É o 10º ano da Laudato Si. E a Laudato Si convida o mundo a quê? A conversão ecológica. O bispo que acabou de falar confirmou-nos que é esta mensagem que eles querem levar ao mundo. Querem levar ao mundo na COP30. Conversão de coração. Conversão ecológica. E a pergunta é, como é que é? O que significa conversão ecológica que a Laudato Si chama? A conversão ecológica implica também colmatar a lacuna entre a vida sacramental e a consciência ambiental.
Dizem eles que abordar o domingo com um sentido mais profundo de descanso e contemplação pode ajudar a cultivar a conversão interior exigida pelo Papa Francisco na Laudato Si. O que a Laudato Si fala sobre conversão ecológica? Guardar o domingo como um dia sem poluição, como um dia sem trabalho, como um dia sem atividades. À semelhança do sábado judaico, falou o Papa Francisco na sua encíclica. Vejam aqui. Isto, na sua opinião, na opinião do Papa Francisco na Laudato Si, requer o que ele chama de profunda conversão interior. Às vezes ele chama isso de quê? De uma espécie de conversão ecológica. Devemos adotar uma abordagem anticonsumista. Devemos também celebrar o descanso, especialmente da compra e venda, voltando a focar na guarda do sábado. É esta conversão ecológica que Roma está pressionando. É isto que a Laudato Si prega. E o recente Papa, o atual Papa, quis assim dizer, também está convidando as pessoas para isto. Vejam aqui. Papa reza pela conversão daqueles que resistem à ação climática. Em outras palavras, reza pela conversão ecológica. Ontem, 8 de setembro de 2025, o presidente Donald Trump disse aos líderes políticos e protestantes durante a segunda reunião pública da Comissão de Liberdade Religiosa da Casa Branca. Ele teve um encontro com essas pessoas em que, durante seu discurso, ele declarou que os líderes da igreja deveriam ser as pessoas mais poderosas da terra. Ele enfatizou que quer ouvir especificamente os líderes de fé porque respeita a autoridade deles. E acrescentou, é por isso que vamos à igreja aos domingos. Vamos escutar. Porque vocês são as pessoas de quem queremos ouvir. Queremos ouvir de vocês, não queremos ouvir de muitas pessoas. Ouço de demasiadas pessoas. Vocês são as pessoas que respeitamos. Franklin é incrível. Todas as pessoas que estão aqui. Quero ouvir estas pessoas. E eles vêm de um lugar diferente do meu. Eu venho de um ambiente de negócios, onde há pessoas difíceis, pessoas más. Não são realmente pessoas religiosas. Há alguns. Mas vocês são as pessoas de quem eu quero ouvir. É por isso que vamos à igreja aos domingos, ou vamos aonde quer que estejamos para ouvir pessoas de fé. E foi horrível. Eu disse, quer dizer, quando eu ouvi isso e disse às outras pessoas, isso significa que vocês deveriam ser as pessoas mais poderosas da Terra, num certo sentido, e ainda assim têm menos poder. Eu apontei para a Quinta Avenida, que estava a 68 andares abaixo, e eu disse, isso significa que qualquer um na Quinta Avenida, em teoria, tem mais poder do que vocês. E isso não é como deveria ser. Deveria ser o oposto. Temos que devolver as suas vozes. E eu devolvi as vossas vozes. E essa é uma das razões pelas quais estamos a ver agora um aumento, eu acho, na religião. Portanto, é muito importante. É interessante. Um pronunciamento muito emocionante para estes líderes religiosos. Para esta comissão de liberdade religiosa, que de liberdade religiosa não tem nada. Lembram do próprio chefe, Dan Patrick, que ameaçou os membros do Congresso do Texas de que quem não orar vai ser removido. Isto é liberdade religiosa? Enfim, ao dizer os líderes de fé que eles devem ser pessoas mais poderosas da terra, Donald Trump está elevando o clero católico e protestante a uma posição de autoridade divina dentro da sociedade. O que significa que o poder político deve ceder à autoridade religiosa. O poder político deve ouvir e atender os líderes religiosos, porque eles devem ser os mais poderosos da terra. A declaração de Trump também eleva o domingo como a força unificadora para os líderes religiosos da América. Ele falou, eu gosto de vos ouvir. Eu quero vos ouvir mais. É por isso
que vamos à igreja ao domingo. Muito interessante como o domingo está sendo realçado neste contexto de unificação. O domingo está sendo realçado neste contexto de unidade religiosa. O domingo está sendo realçado neste contexto de dar poder às igrejas, dar poder aos líderes religiosos. Isto é muito interessante. Bem, amigos, é aqui onde nós estamos. É aqui onde nós estamos. Oremos para que Deus nos encontre preparados. Oremos para que estes eventos não nos surpreendam. Oremos para que, quando tudo terminar, nossos nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro, como aqueles que prevalecerão diante da oposição, diante das perseguições dos últimos dias. Esta é a minha oração sincera. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por nos mostrar estas coisas. Hoje, mais do que nunca, sabemos o quão próximo estamos do fim. Na verdade, cada dia que passa, estamos ainda mais e mais próximos da coroa eterna. A coroa de glória que Jesus colocará sobre nossas cabeças, não por merecimento próprio, mas pela graça e misericórdia, pela justiça de Cristo, que nos cobre de nossos defeitos, nossas falhas, nos transforma e nos ajuda a viver em santidade. Pai, nós queremos estar prontos até o fim. Aqui estamos, Senhor. Molda o nosso coração e nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã.